Estamos de volta. O curso é comprido, né, gente? Mas estamos quase no fim, estamos na reta final dessa parte EAD. Estamos no 6º módulo. Então, vamos dar continuidade aqui aos procedimentos iniciais em caso de incêndio. Vocês vão perceber que tudo isso aqui está muito na teoria e bem corrido. Então, se houver oportunidade, coloquem na programação, no planejamento de vocês, anualmente, né, o procedimento de treinamento, gente. Recomendo muito a gente fazer uma palestra aberta a todas as pessoas, a público interno e externo, né, aos alunos em especial, sobre os procedimentos de combate ao princípio de incêndio, certo? E recomendo o curso de 4 horas para os servidores. Na reitoria, nós anualmente fazemos esse curso. E esse curso é disponibilizado para todas as unidades. Só basta que a direção do campo solicite, certo? Então, a comissão interna de saúde do servidor público vai anualmente solicitar ao departamento de infraestrutura, que está que funciona na PROAP, né? Ao SESC, no caso, vai solicitar esse treinamento, certo? Então, vamos dar continuidade. Procedimentos iniciais em caso de incêndio. Eu vou tentar ensinar aqui para vocês, basicamente, como é que vocês utilizam o cilindro, certo? Por que a gente vai se restringir só aos cilindros aqui, só aos extintores de incêndio, não vamos falar de mangueira? Porque isso aí é muito mais complexo. Provavelmente é um item que é mais para ser utilizado pelos bombeiros mesmo. Fica muito ruim de explicar para vocês como é que se utiliza uma mangueira, toda a dinâmica do uso da mangueira de incêndio via EAD, certo? Então eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona os extintores de incêndio, como é que se combate o fogo, mas mais uma vez recomendo que no plano de atividades anual de vocês solicitem esse treinamento junto à PROAP, certo? Que é onde está lotado o setor de segurança do trabalho. Então, a primeira coisa é saber avaliar o incêndio. Combater o incêndio nos primeiros 5 minutos. E, gente, 5 minutos é ser bem generoso, certo? Incêndio você combate nos primeiros 5 minutos, mas é sendo bem generoso os 5 minutos. Porque é muito menos tempo. Você tem que ser muito mais rápido. Então, dá o alarme de incêndio, desligar a energia elétrica e acionar os bombeiros. Desligar a energia elétrica? Sim, desligar a energia elétrica. Lembra que um equipamento energizado, um equipamento elétrico, um computador, qualquer equipamento desses elétricos que não tenham capacitores, lógico, né? Se você tira ele da tomada, se você desenergiza o equipamento, ele vira classe A. E aí você pode até combater com outro agente, que não seja aquele para eletricidade, certo? E segundo, que para as unidades que possuem elevadores, por exemplo, né, não é recomendado de forma alguma, devido àquele fenômeno que a gente explicou, aquele meio de propagação que a gente explicou lá na frente, né, a convecção, de forma alguma se utilizar elevadores, por exemplo, né, para poder fazer a evacuação das pessoas. Então, desligar a energia elétrica é fundamental. Caso não vai ficar todo mundo no escuro, não, porque o projeto de incêndio, ele prevê iluminações de emergência, né? Estava tentando achar o nome. Iluminações de emergência, né? As luminárias de emergência, que vão te dar ali o caminho da saída, vão te orientar para aquele caminho de saída. E a eletricidade, ela pode contribuir mais ainda na questão do próprio incêndio, né? Contra os curtos-circuitos e tudo. Então, desligar a energia é fundamental. E acionar o corpo de bombeiro. Lembre-se, a finalidade do Instituto é combater de maneira imediata os focos de incêndio. Eles não substituem os grandes sistemas de extinção e devem ser usados como equipamentos para extinguir os incêndios no início, antes que se torne necessário lançar mão de maiores recursos. É muito importante, gente, vocês entenderem isso. Mais uma vez, esse nosso pequeno treinamento aqui é um treinamento de saber a hora certa de ir embora. Será que eu fico, dado a combater o incêndio? Ou então já tenho que ir embora logo, fugir?
certo? É que ninguém é herói. Acho que é uma das primeiras regras, né, dos brigadistas. Não somos heróis, certo? Você não vai estar ali para dar a sua vida por alguém ou nada do gênero, né? Então você está ali para fazer uma evacuação segura. Você não está ali para ser mais uma vítima, certo? Então, os extintores são utilizados somente para o princípio de incêndio. Então, começou a acontecer um incêndio, liga para o Corpo de Bombeiros de imediato. Brigada de incêndio é só para tentar remediar enquanto os verdadeiros profissionais não chegam, que é o Corpo de Bombeiros. Então, como é que seria o manejo de extintor? Então, temos aí o extintor de incêndio, certo? E temos aí a nossa primeira foto. Primeiro item, retire o pino de segurança, que é a tal da trava, tá? Aqui eu chamei pino de segurança, mas é a trava. Então, vai retirar. Qual o erro dessa foto? Percebam que ele tá com a mão, o dedinho dentro da trava, mas ele tá com a outra mão segurando o quê? O gatilho. Então, no momento em que ele tirar a trava, pelo fervor da situação, ele pode acidentalmente acionar o gatilho e às vezes esse gatilho dispara e não para mais. Então ele vai perder o agente dele, o agente que está dentro do extintor, por conta de um manejo inadequado. Então o correto é segurar na alça de transporte e fazer esse destravamento do equipamento. Então você vai girar a trava, nisso que você gira a trava, você vai quebrar o lacre. Então, girou a trava e puxou o lacre, certo? Opa, desculpa, girou a trava e puxou a trava, porque assim você quebrou o lacre, certo? E sempre vai transportar ele pela alça de transporte. Aí, no caso, ele já está empunhando o extintor de incêndio, certo? Então, você vai empunhar a mangueira. Então, você já vai pegar ali a mangueira e você vai fazer um pequeno teste. Como eu falei, às vezes esses extintores travam, daí travam o gatilho. Daí a importância de se fazer manutenções todos os anos e as inspeções visuais pelo menos mensalmente, certo? Porque às vezes, o que acontece? Bichinho faz casinha no equipamento, acontece muito, a gente vê muito. Eu esqueci o nome do bichinho, mas ele faz, a casinha dele parece uma bolinha, assim, de barro. Eles gostam muito de fazer casinha nesses extintores. Então aí o que ele fez? Ele empunhou a mangueira. Ele vai fazer o teste do equipamento, né? Então ele aponta a mangueira para um espaço e faz uma pequena pressão no gatilho, só para verificar se está funcionando. Por que, gente? Por que eu vou fazer um teste antes? E lá naquele local onde o extintor fica, eu vou fazendo o teste no local onde o extintor fica, não é lá no foco do incêndio, não. Eu não vou pegar o extintor e já sair correndo para o foco do incêndio de forma alguma. Porque se eu fizer isso e o extintor não estiver funcionando, eu dei uma corrida em vão, certo? Então eu tenho que fazer o acionamento dele, o teste, eu tenho que fazer lá no ponto onde ele fica de fato, o ponto fixo dele. Então, fez o teste, então o que eu vou fazer agora? Eu vou me direcionar até o ponto do incêndio, vou manter uma certa distância, certo? E vou atacar o fogo pela sua base. Então, eu vou direcionar a mangueira, né, o agente, eu vou direcionar para a base do fogo. Vou direcionar para a base do fogo e vou apertar o gatilho. E de preferência, vou fazer alguns movimentos com o corpo mesmo, ao redor do incêndio, para que mais áreas, né, do ponto focal do início do incêndio sejam contempladas ali. Então, eu vou fazer pequenos movimentos ao redor daquele fogo com o corpo, certo? Mas sempre direcionando o meu jato para a base do incêndio. Isso aqui é um extintor de CO2. No extintor de água, atacar o fogo dirigindo o jato também para a base, certo? Tanto o PQS quanto a água. Recomendações. Aprenda a usar o extintor de incêndio, certo, gente? Conheça os locais onde estão instalados e os outros equipamentos de proteção. De maneira geral, o que é que a gente tem dentro das unidades? Alarmes de incêndio,
que é aquelas botoeiras que você aciona e aí em alguns pontos da edificação estão localizados alarmes. E esses alarmes são vermelhos, eles vão soar como sirenes e iluminação, certo? É uma luz vermelha e uma sirene bem alta mesmo. Então conheça. E o que a gente tem também? Hidrantes, que são essas caixas vermelhas com 2 mangueiras dentro. São 2 mangueiras, gente. 2 mangueiras de 15 metros cada uma, ou então uma mangueira só de 30 metros de comprimento, certo? Se quando vocês forem fazer a inspeção, esse hidrante não tiver 2 mangueiras de 15 metros, ou então uma de 30, então a gente vai ter que fazer aí uma aquisição, certo? Também tem que ter uma chave para fazer as conexões, para apertar as conexões, na verdade, e você também tem que ter o esguicho, né, apropriado. É o que tem lá dentro dos hidrantes. Então conheça os locais e todas as instalações de combate a princípio de incêndio. Nunca obstrua os acessos a extintores de incêndio. Gente, aquele quadradinho de 1 metro quadrado que fica embaixo do extintor é uma forma de sinalização, certo? Lembra daquele cenário que eu pedi para vocês imaginarem, de um incêndio, vocês se arrastando no chão? Aquela marcação de solo serve para isso. Você passando por aquele ambiente, você vai saber que ali existe um extintor de incêndio. E se por acaso for ali logo no princípio de incêndio e o seu extintor estiver escondido em meio a caixas, é muito comum a gente ver isso nos almoxarifados. Você vê torres e torres de caixas e lá no fundo tem um extintor de incêndio que só o almoxarife mesmo sabe que ele existe. E também não usar os extintores de incêndio hidrantes, a menos que seja necessário. E o que é que nós já presenciamos? Hidrantes, as mangueiras de incêndio, sendo utilizados para aguar jardim. Gente, não pode de forma alguma. Por quê? Primeiro um equipamento para uma medida muito exclusiva, que é um incêndio, né? Ser utilizado numa medida muito exclusiva. E segundo, que ao umedecer aquela mangueira, ela apodrece por dentro. Então, para o uso dela, você tem que saber utilizar, lógico, e você tem que saber fazer a guarda. Então, ela tem que ser retirada toda a água de dentro dela. Existe um procedimento para isso, que um brigadista aprende a fazer. Você também tem que deixá-la secar, você tem que saber aduchar aquela mangueira, ou seja, enrolar ela da forma correta, porque o enrolar dela agiliza no momento do combate. Quando você retira a mangueira de dentro da caixa, ela já tem que ser armazenada de forma que ao retirar ela consiga ter o uso rápido dela. Então o que é que se faz? Faz esse processo de aduchamento, que é esse enrolar dela, esse armazenamento dela. Quando vai tirar, ela parece um caracol. Você joga, ela desenrola de imediato e é muito fácil o uso. Então, uma pessoa que está utilizando isso como mangueira de jardim, ela não está tendo todas essas preocupações, certo? E ela está utilizando uma parte da água, da reserva de incêndio, que ela nunca deveria utilizar. A caixa d'água ela é dividida em como se fosse 2 módulos, né? Um módulo é para consumo normal e tem um outro módulo que é só para incêndio, e é esse módulo que os hidrantes usam. Então, se essa pessoa está utilizando para aguar jardim, ela está simplesmente secando a sua reserva de água para incêndio. Então, só use se for realmente necessário. Nada de extintores de incêndio para demonstração de aulas também, que a gente já viu isso, relatos, né? Já chegou para a gente relatos sobre isso. Extintores de incêndio utilizado para aula prática. E aí, naquela coisa da aula, se aciona os extintores e aí você tem um equipamento a menos dentro do seu sistema. Outros componentes do sistema de combate ao incêndio, né? A gente tem aí toda a parte de iluminação, sinalizações, certo? Os próprios extintores, os hidrantes. E aí, vendo de pertinho, né? Essa primeira caixa aí são os hidrantes, temos portas corta-fogo. Aqui na reitoria nós temos esse tipo de porta. Nós temos os sprinklers,
que em nenhuma unidade eu acho que tem isso, não sei no campus Fortaleza talvez. Temos os alarmes de incêndio, essa daí é a botoeira, certo? É um componente só do sistema de alarme. Nós temos os detectores de fumaça, esses nós temos aqui na reitoria, detectores de fumaça. E vamos entrar agora aqui num item importante, que é a brigada de incêndio. Não sei se na sua unidade possui brigadas de incêndio, certo? Está tendo uma movimentação em prol de se conseguir treinar esses profissionais. O que é que nós já vimos? Vimos unidades que, digamos, esse ano mandou 3 pessoas fazerem o curso de brigada de incêndio. Então aquelas pessoas fizeram o curso de brigada de incêndio e voltaram a trabalhar. No ano seguinte, a direção mandou mais 3 pessoas diferentes. E aí, pronto, ele acha que dessa forma tem uma brigada de incêndio. Ele tem 6 profissionais que têm conhecimento no combate ao princípio de incêndio, mas ele não tem uma brigada de incêndio. Ele tem profissionais que passaram por uma capacitação de brigada de incêndio, mas eles não têm uma brigada. Por quê, gente? Ora, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo uma capacitação, certo? Relacionada à prevenção de acidentes. E a Comissão Interna de Saúde do Servidor Público possui uma normativa, uma portaria que rege o seu funcionamento. Cada pessoa dentro dessa comissão vai ter uma função e ela tem uma forma de funcionamento, né, que a gente já viu. Então tem reuniões, tem atividades, tem metas a cumprir. Então a brigada de incêndio é como se fosse uma comissão bem organizada, estruturada. Você tem funções diferentes dentro dela. Você tem várias funções, várias responsabilidades dentro dessa comissão. É como se fosse uma comissão. Então você só treinar esses profissionais e pronto, não é montar uma brigada de incêndio, certo? Então é um grupo organizado de pessoas treinadas e capacitadas para atuar na prevenção dos princípios de incêndio e combater a eles. Nos casos de abandono de área, na prestação de primeiros socorros. Então no momento de abandono de área, se você não tiver um grupo de pessoas sincronizadas a entender quem é que vai evacuar cada ala do prédio, onde será o ponto de encontro, quem será o responsável para ficar no ponto de encontro e contar todas as pessoas que estão ali dentro daquele ponto de encontro, para identificar que existem ainda 5, 6, 10 pessoas dentro do prédio, né? Então, cada membro da brigada tem uma função. Então, visando a proteger a vida e o patrimônio, além de reduzir as consequências sociais do eventual sinistro e os danos ao meio ambiente. Os brigadistas podem ser compostos por membros da instituição ou terceirizados. No caso do IFCE, nós estamos tentando que sejam membros servidores. Por quê? Porque são as pessoas que passam mais tempo, né, dentro da instituição. E segundo também, sempre exigir que as empresas terceirizadas de segurança tenham profissionais que sejam capacitados na área de combate a incêndio. Geralmente eles dentro do treinamento deles, de formação para vigilante, eles têm uma formação em brigada de incêndio. Mas tem que ter uma harmonização dessa equipe. Não pode só ele ter lá um curso e trabalhar lá na vigilância. Ele tem que saber quem são os outros membros, qual a função dele dentro, né, dentro dessa brigada de incêndio, como é que ele vai atuar lá dentro. Então, os brigadistas podem ser compostos por membros da instituição ou terceirizados, como eu já falei. Quem pode ser brigadista? Os candidatos à brigada devem ser selecionados atendendo o maior número de critérios descritos a seguir. Permanecer na edificação durante seu turno de trabalho, ter boa condição física e boa saúde, ter bom conhecimento das instalações, ter responsabilidade legal, ou seja, ser maior de 18 anos, ser alfabetizado. Essa questão do ser alfabetizado, né? Não precisa a pessoa ter segundo grau completo, ensino médio, ensino superior, nada disso. Precisa, no mínimo, ser alfabetizado, que não impede os profissionais X, Y, que às vezes têm um menor grau de formação, de participarem, certo? Da brigada. Os critérios estabelecidos serão comprovados através de cópia dos seguintes documentos:
portaria de lotação, certificado de brigadista, né, que é o curso de formação, atestado médico, carteira de identidade, registro civil com foto, válido em todo o território nacional e o comprovante de escolaridade. Então a gente tem que ter esses itens para formar a brigada de incêndio. Organização. Então a gente tem aqui um coordenador geral, essa brigada, um assessor técnico, que é responsável pelas capacitações que a brigada vai receber. E em cada edificação você vai ter um chefe de brigada, líderes e brigadistas. Então percebam a dinâmica, certo? Então, por exemplo, vocês, não sei se todos conhecem aqui a reitoria, mas nós temos 3 prédios dentro da reitoria, certo? Nós temos o prédio principal, nós temos o memorial e nós temos o bloco de serviço. Então, para cada edificação dessa, nós teremos uma brigada específica. Nós temos um coordenador, nós temos um chefe, teremos um chefe de brigada, teremos líderes e brigadistas, teremos chefe de brigada, líderes e brigadistas. Então é como se nós tivéssemos 3 brigadas diferentes dentro da mesma instituição, dentro da mesma unidade. Então existe uma organização, existem papéis, né? Existem papéis, não é só a capacitação em si, existem papéis. A Comissão Interna de Saúde do Servidor tem papéis dentro dela. Tem o presidente, tem o vice-presidente, tem o secretário. E vocês também podem ter outras coordenações. Coordenação, digamos, né, de apoio ao sistema de combate a incêndio. Vocês podem ter coordenações só relacionadas a treinamentos. E assim vai. Então, quem é quem? Coordenador geral. Responsável geral pela coordenação das ações de emergência de todas as edificações que compõem uma planta. É escolhido dentre os brigadistas, aprovados no processo seletivo, devendo ser uma pessoa com conhecimento de todo o estabelecimento, desde as informações contidas nos documentos de caracterização do imóvel, como o cadastro de bens imóveis do Sistema de Gestão de Bens Imóveis, né, que é o SIGEB. Esse sistema vocês podem ter mais informações dele entrando em contato com o Departamento de Infraestrutura, certo? Então, até as intervenções e manutenções. Quem é o assessor técnico? Profissional habilitado, devidamente credenciado pelo Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Ceará e registrado no Conselho de Classe ou entidade pública competente, certo? Então, esse profissional, ele pode ser... ele é um profissional que ele tem uma capacitação diferente, tá? Ele não é só um brigadista, ele tem uma capacitação diferente. É importante dizer isso, né? Inclusive porque ele consegue ministrar o treinamento dos brigadistas. Ele forma outros brigadistas. Chefe de brigada, responsável por uma edificação com mais de um compartimento, coordena e executa as ações de emergência. É escolhido dentre os brigadistas aprovados no processo seletivo. Esse é o chefe da brigada. Líder, responsável pela coordenação e execução das ações de emergência em sua área de atuação, pavimento ou compartimento. É escolhido entre os brigadistas aprovados no processo seletivo, devendo ser uma pessoa com capacidade de liderança e um bom relacionamento dentro e fora do grupo. E o brigadista é um membro da brigada de incêndio. Então você vê que há camadas, há papéis, né? Como eu já disse, há papéis dentro da brigada. Então o chefe seria ali, digamos, o chefe de uma ala inteira. O líder seria o cara responsável por cada pavimento daquela ala, ou então daquele compartimento. E os brigadistas são aqueles outros membros coordenados. E todo mundo tem uma função dentro da brigada, na hora do processo de evacuação, principalmente. Quais são as atribuições? Exercer prevenção, combater princípios de incêndio, efetuar o abandono do ambiente de convivência e salvamento de acordo com as atribuições e os planos existentes. Conhecer e executar o plano de emergência contra incêndio da planta do ambiente de convivência e estar ciente dos riscos de incêndio do campus em que atuam diretamente. Cássia, o que é esse plano de emergência?
Plano de emergência é um plano que vai ser elaborado pelos profissionais da segurança do trabalho. O que é que a comissão vai fazer? A comissão CISP, a comissão vai solicitar que esse plano seja tão logo elaborado, caso vocês ainda não tenham, pelo setor de segurança do trabalho. Tão logo, gente, traçou aí o seu planejamento, um dos itens é solicitar esse plano e o projeto, inclusive, para o Departamento de Infraestrutura, que é onde está o setor de segurança do trabalho. Certo? Mas é um plano que vai contemplar ali toda a parte de projeto, a parte de rotas de fuga, em casos disso, em caso daquilo, o que é que faz. Todo o plano de evacuação é o que consta dentro do plano de emergência. Promover a cultura da prevenção de incêndio em suas unidades de atuação. Participar dos exercícios simulados, efetuar a verificação geral e periódica dos equipamentos de segurança, elaborando relatórios e encaminhando a equipe de saúde e segurança do trabalho, que somos eu, Marcos Macedo, Eveline e Alisson. Nós já nos apresentamos a princípio para vocês, quando for o caso, comunicando as irregularidades encontradas. Cássia, mas nós somos a brigada de incêndio? Você vai me perguntar, Cássia, mas a CISP também vai ser a brigada de incêndio? Não, a CISP não vai ser a brigada de incêndio. Lógico que se vocês quiserem participar, está aberto, né, para participar também como brigadista, mas a princípio vocês são nossa referência. Então essas verificações, essa atenção com os equipamentos, a gente espera, né, que a comissão também se atente a esses itens. É função da coordenação de infraestrutura fazer a manutenção dos equipamentos existentes dentro da edificação, mas a gente também espera que a comissão se atente a esses itens, colabore. Realizar reuniões ordinárias, mensais, de acordo com a necessidade, reuniões extraordinárias, para tratar dos pontos verificados durante as inspeções. Então, perceba, é uma equipe organizada. Aqui, já quase no finalzinho, gente, nós temos a planta baixa do memorial aqui na reitoria. Quem já nos visitou aqui viu que nós temos uma espécie de museu dentro da reitoria, dentro do prédio da reitoria, que é um museu que conta, né, a história da instituição e tudo. E aqui seria a planta baixa com a rota de fuga. Nós temos 4 extintores de incêndio dentro dessa instalação, certo? E nós temos 2 portas de entrada e saída, que são as nossas rotas, os acessos de fuga, certo? Então nós temos aí esse caminho. Percebam, né, todas essas retas em verde são os caminhos indicativos das rotas de fuga. E aqui nós temos o exercício. O que é que a gente vai pedir para vocês? Para que vocês trabalhem em dupla, ou então com uma equipezinha um pouquinho maior, com 3 ou 4 componentes. Porém, todos os componentes devem postar a atividade individualmente. Ou seja, o trabalho em equipe, certo? Em dupla, em equipe. Vão fazer juntos, mas todo mundo vai postar individualmente a atividade, certo? Então eu quero que vocês localizem os extintores de incêndio e façam uma pequena inspeçãozinha. Então o que foi que a gente viu aqui? O que eu estou botando aqui para vocês? É uma planilha de controle. Então vocês têm nessa primeira coluna o número do patrimônio, então vocês vão identificar o número do patrimônio. Vão depois identificar o número do extintor, o tipo de extintor, se ele é um extintor pó químico seco ABC, ou se ele é um extintor de água, ou se ele é um extintor de CO2, certo? Aí vocês vão identificar também o peso desse extintor, se é 4 quilos, se são 6 quilos, se são 10 litros, certo? A data que foi feita a recarga dele, que é a manutenção de nível 2. A manutenção de nível 3 também, eu quero a data da manutenção de nível 3 e a localização, certo? É no Laboratório de Construção Naval. Pronto, Laboratório de Construção Naval, você vai escrever.
e vai verificar se está tudo ok com ele. Então, será que a sinalização vertical, ou seja, a plaquinha dele, a plaquinha que fica logo acima do extintor, pregado na parede, será que está tudo ok? Tá? Ok, então não precisa assinalar. Sinalização horizontal, que são as fitas de solo, né? Amarela e vermelha. Tá tudo ok? Estão arranhadas? Existem, para começar, né? Elas existem, estão desgastadas. Se estão, né? Vamos lá, marca. Localização inadequada. O que é a localização inadequada? O que a gente vê muito? Extintor em cima de bancada, extintor em espaço atrás de porta, extintor na escada, né? Está localizado de forma inadequada? Anota, né? Acesso obstruído. Tem um armário na frente do extintor. Monte de mesa e cadeira, tem cadeiras invadindo, inclusive aquela área de 1 metro quadrado. Está de fácil acesso? Não está? Então está obstruído, né? Tem suporte? Está direto no chão do extintor? Pressão anormal. O manômetro, aquele itemzinho que a gente já conversou, está apontando no verde ou ele está despressurizado? Ou então pressurizado demais, né? Tem isso também. O cilindro está oxidado, está enferrujado, a tinta já está sendo corroída, vocês estão verificando algum sinal assim anormal, está amassado, precisa saber. Em relação às etiquetas, se vocês conseguem ainda visualizar, às vezes quando o extintor de incêndio está exposto ao sol, ele vai desbotando a etiqueta e você não consegue identificar mais nada. Então tem que verificar isso, né? Os rótulos, se a alça de transporte, né? O gatilho, às vezes você consegue até notar se o gatilho está muito mole. Significa dizer que ele não está mais funcionando. Então se ele está muito rígido, né? Dá de perceber isso. O lacre ainda está intacto ou se rompeu? Ou está rompido, né? Alguém pode ter mexido. Mangueira, está no seu estado normal, está rasgada, às vezes ela rasga, resseca tanto que rasga. No caso do extintor de CO2, o punho, que é aquela partezinha preta, onde você de fato vai pegar para poder direcionar a mangueira até o ponto focal do fogo. Está rachado, está ressecado, está quebrado, como é que está? O difusor, da mesma forma, né? Então eu quero que vocês façam uma análise de alguns extintores só para fazer esse treino. Treinar o olhar, observá-los, identificar onde eles estão, observá-los e treinar esse olhar da fiscalização. Então foi isso, gente. Mais uma vez, eu estou parabenizando a todos, né, por essa experiência, por estar participando dessa comissão. Obrigada a todos e até um próximo curso.